Bem-vindos ao JAI, Grupper 4.0, apresentado por Ana Cristina Garcia, da Unirio, Adriana Vivacqua, da UFRJ, Vaninha Vieira, da UFBA, Juliana França, da UFRRJ e Angélica Dias, da UFRJ. Eu sou Adriana Vivacqua e nessa sessão apresentarei rapidamente o conceito de Grupper 4.0. É importante notar que vários dos conceitos aqui mencionados são aprofundados em vídeos curtos, ditas pílulas de conhecimento, que complementam e estendem o conteúdo deste vídeo. A tecnologia está cada vez mais distribuída e embutida nos objetos do dia a dia, de forma ubíqua e compartilhada. Dispositivos presentes em objetos físicos em salas de aula, escritórios, casas ou no chão de fábrica fazem com que esses objetos possam colaborar, trocar informações e serviços ou acionar funcionalidades. Neste cenário, objetos inteligentes cooperam para oferecer serviços aos usuários. Por exemplo, a fechadura eletrônica da casa, ao identificar que é noite e que toda a família já chegou, pode acionar o alarme noturno e as câmeras de segurança de forma independente. Isso gera uma interferência na forma como as pessoas interagem, com dispositivos e robôs inteligentes ganhando protagonismo e status de parceiro na realização de tarefas diárias, seja em grupos informais ou em grupos formais de trabalho. Além disso, a globalização põe em evidência o trabalho colaborativo em grupos distribuídos, heterogêneos, habitantes de diferentes países, com diferentes culturas, fusos horários e hábitos de trabalho. Essa diversidade é essencial e desejada, mas traz desafios do ponto de vista dos processos colaborativos. Adaptar-se às características emergentes do grupo passa a ser essencial para os sistemas colaborativos. O conceito de Grupper 4.0, apresentado nesse minicurso, mapeia interações entre a tecnologia e o trabalho em grupo, ampliando as capacidades do grupo, em resposta a demandas e requisitos da indústria e da educação. Neste vídeo discutiremos 3 aspectos tecnológicos que definem a essência do Grupper 4.0. A mobilidade e adaptabilidade do Grupper. O Grupper móvel e sensível ao contexto viabiliza a participação de grandes números de pessoas e a resposta em função da situação do grupo. A inteligência coletiva advém da agregação de contribuições de grandes multidões, valendo-se da combinação de inteligências individuais para resolver problemas e do uso de pessoas como sensores no ambiente. E a inteligência artificial, que tem um papel fundamental no processamento do grande volume de dados coletados e ou gerados pela multidão. Esses dados passam a ser úteis quando são usadas técnicas de IA. Essas também afetam a percepção e a diversidade dos grupos ao serem inseridas no contexto de trabalho. Assim como outros sistemas colaborativos, sistemas de Grupper 4.0 apoiam equipes de trabalho. Porém, agora incluem também grandes grupos de pessoas não necessariamente conhecidas. Essas pessoas se deslocam, interagem e acessam informação através de diferentes dispositivos. Dessa forma, realizam tarefas, por vezes de forma espontânea e informal. O grupo é ampliado pela tecnologia e a interação é coletiva, proveniente da multidão. Essa interação é orgânica e natural, dada a forte adoção de sistemas baseados em redes sociais. A percepção das pessoas sobre os grupos e seus participantes também é afetada pela disponibilidade e o uso de sensores inteligentes, em ambientes cada vez mais responsivos e baseados na internet das coisas. Os grupos se tornam ainda mais diversos com a inclusão de um novo tipo de participante, o agente inteligente, ou bot, que aparece como integrante ativo do grupo. Esses grupos são cada vez mais fluidos e os participantes têm papéis menos rígidos. A organização é mais horizontal e pode utilizar expertise e participação além dos limites do grupo. O contexto é o conhecimento que está por trás da habilidade de discriminar o que é ou não importante em dado momento. Esse conhecimento apoia indivíduos na comunicação e na interpretação de situações, ações ou eventos. O contexto é formado a partir da composição de diferentes elementos que delineiam um cenário ou situação. Sistemas sensíveis ao contexto utilizam o contexto para direcionar ações e comportamentos. Dado um contexto, um sistema pode mudar sua sequência de ações, o estilo das interações
e o tipo de informação fornecida aos usuários, adaptando-se às suas necessidades. Dessa forma, o contexto torna-se um instrumento importante de apoio à interação entre sistemas e usuários. Em Groupware, o sistema deve usar elementos de contexto de todos os participantes para melhorar o desempenho do grupo ou a qualidade das interações. A inteligência coletiva é aquela que emerge a partir da ação coletiva do grupo. Essa inteligência de grupo é resultado da atuação e interação de indivíduos que não precisam necessariamente ter os mesmos pontos de vista. Diferenças de perspectiva dos participantes podem ser fator determinante para a solução de determinados problemas. Ao agregar o trabalho de muitas pessoas, muitas vezes é possível atingir resultados melhores do que os de um especialista trabalhando sozinho. Essa sabedoria das multidões requer diversidade no grupo, tal que cada pessoa traga sua própria interpretação dos fatos, independência de opiniões ou contribuições que não devem ser determinadas nem influenciadas pelas contribuições de outros participantes, descentralização e utilização de conhecimentos locais e especializados ao agir, e algum mecanismo de agregação para que as contribuições individuais se transformem em uma visão coletiva. Confiança entre os participantes de que o grupo como um todo agirá de forma honesta. Alguns exemplos de inteligência coletiva são a Wikipedia, onde milhares de editores colaboram na construção coletiva de uma enciclopédia, o GitHub, onde programadores contribuem em projetos abertos, crowdsourcing visto no Amazon Mechanical Turk, e projetos de ciência cidadã, como Happy Whale, que se valem de usuários para coletar dados. Exemplos incluem ainda a utilização de grandes quantidades de dados gerados por usuários, como no PageRank ou nos algoritmos de recomendação da Netflix ou da Amazon. O trabalho em grupos cada vez mais se apoia em tecnologias de IA. A inteligência no ambiente da interação, que dá suporte à comunicação, coordenação, colaboração e percepção dos participantes, que por vezes se apresenta como parte do grupo. Em particular, o grupo deixa rastros de suas preferências, opiniões e ações em plataformas de trabalho e em mídias sociais, tais como o Twitter ou o Instagram. Técnicas de IA podem ser usadas nesses rastros para extrair tendências, identificar anomalias nas dinâmicas de interação, encontrar especialistas ou mesmo para resumir o conteúdo. A IA também pode servir como uma aliada na busca por informações que sirvam ao grupo na coordenação de tarefas, na identificação de especialistas e conteúdos que podem ajudar uma tarefa e na percepção do humor do grupo. Algumas tecnologias que podem ser utilizadas são aprendizado de máquina, sistema de recomendação, processamento de linguagem natural e bots. No contexto de sistemas colaborativos, a IA pode entrar para apoiar o trabalho em grupo ou como parte do grupo, interagindo com os demais participantes. No contexto da computação social, a IA pode ainda aparecer como ferramenta de análise de comportamentos do grupo, fornecendo pistas para a tomada de decisão ou ajustes nos sistemas. A comunicação entre pessoas requer o estabelecimento de um entendimento compartilhado. Em grupos com grande diversidade de participantes, essas referências comuns podem não existir, ou podem ser difíceis de estabelecer. Um sistema de IA pode ajudar no estabelecimento desse entendimento compartilhado ao recuperar e disseminar documentos e referências entre participantes, de formas que todos tenham uma base comum de conhecimento. Outro cenário possível é o de uma reunião de grupo com pessoas de países distintos, onde um sistema de IA pode fornecer traduções automáticas das mensagens trocadas, auxiliando a comunicação entre as partes. A coordenação de tarefas é um desafio particular em grupos grandes e flexíveis, e a IA pode ter papel importante. A otimização na alocação de recursos, sejam pessoas ou materiais, e na distribuição de tarefas, bem como a frequente verificação e ajuste através da realocação de tarefas e avaliação de indicadores de efetividade do trabalho, é frequentemente realizada por sistemas de IA. Além disso, a verificação e o compartilhamento dos recursos necessários à realização das tarefas também pode ser automatizada através de técnicas de IA. A cooperação requer um espaço comum de trabalho, compartilhado pelos participantes. A gestão desse espaço, incluindo os recursos necessários e os resultados do trabalho do grupo, pode ser apoiada por sistemas de IA, através da recomendação de novos recursos, verificação de permissões e versões, agregação do trabalho realizado e organização de resultados. Dessa forma, grupos podem colaborar de forma síncrona ou assíncrona em espaços compartilhados mantidos por software inteligente. Em toda a interação interpessoal, vários elementos precisam ser percebidos, como o humor e o sentimento das pessoas, sua rapidez na execução de tarefas,
entre outros fatores. Esses elementos influenciam a colaboração, e a IA pode ajudar os participantes a percebê-los. Em uma discussão acalorada, o moderador pode se beneficiar de ajuda para perceber e desarmar os conflitos. Outros comportamentos como groupthink, quando todos os grupos pensam da mesma forma, a polarização de ideias e mesmo a falta de consenso no grupo também podem ser identificados. Esses comportamentos afetam o resultado do trabalho do grupo e podem ser identificados através da adoção de técnicas como processamento de linguagem natural. A IA pode ainda fazer parte do grupo. Bots podem participar de um grupo com tarefas específicas, especialmente envolvendo a manipulação de grande quantidade de informações. Podem realizar tarefas de arquivamento ou busca, ou mesmo mais complexas, como a verificação de dependências de software. Essa tecnologia já está inserida em nossas vidas. Torna-se cada vez mais importante compreender seu funcionamento à medida que ela se torna cada vez mais presente. Em situações onde várias pessoas dão contribuições de formas independentes, muitas vezes é possível perceber uma inteligência resultante da agregação dessas interações, a nossa inteligência coletiva. A IA é necessária para processar essa grande quantidade de dados gerados de formas independentes, extraindo análises complexas dos dados disponíveis. Obrigada pela atenção. Não deixe de assistir às Pílulas de Conhecimento para mais detalhes desses vários temas.